E é com muito orgulho e com muita felicidade que eu inicio as gravações de um projeto que desde a minha infância eu tenho vontade de fazer e que hoje eu estou realizando. Com a sua presença e com a presença de todas as pessoas que podem compartilhar esse conteúdo ou não, nós vamos iniciar o comentário que vai fazer analogia com várias áreas da sua vida sobre as parábolas de Jesus. Vamos falar de 40 parábolas e com o objetivo de você utilizar um foco científico, utilizando física quântica, neurociência, psicologia positiva, epigenética, programação neurolinguística, toda essa bagagem científica que eu venho estudando há 20 anos, mais uma abordagem cristã, são mais de 2000 anos que Jesus trouxe ensinamentos que a física vem descobrir agora, que a neurociência vem descobrir agora, olha que fantástico, e uma abordagem filosófica, que é a sua interpretação. Então você que é cristão e você que não é, você que é cristão, que é evangélico, que é católico, que é espírita, ou todas as religiões que têm essa abordagem cristã, e você também que não é, que é ateu, vai ter uma oportunidade de fazer uma analogia muito grande entre os conceitos cristãos em função dos desígnios da nossa existência aqui na Terra. Jesus enfocou nas 40 parábolas, falando especificamente sobre transição planetária. E aqui que nós começamos a nossa jornada. Para que você possa deliciar de todo esse conteúdo, você vai precisar estar seguindo esse canal. Então comece a seguir esse canal e também acionar aqui o sininho. Porque quando você aciona o sino, toda vez que entra um conteúdo novo, você fica sabendo que esse conteúdo está disponível para você. Tudo bem? Não esqueça também de fazer os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas. Pode ser, vai ter várias pessoas que não necessariamente vão concordar e pessoas que vão concordar. E essa é a dádiva da vida, né? Ninguém é obrigado a seguir o raciocínio de ninguém. Até mesmo porque o ponto de vista nada mais é do que a vista por um ponto. E eu não tenho essa pretensão de que todos vocês me amem, concordem e sigam as minhas ideias. Eu sei exatamente que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E se você realmente compartilha disso, vai ser muito importante, assim como foi em 20 anos de carreira, fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E se eu estou, de alguma forma, fazendo a diferença na sua, e se isso vai te ajudar de alguma forma, já valeu a pena a minha existência. Aliás, esse é o motivo de estarmos aqui, sobre a nossa significância e a nossa importância no mundo. Nós vamos falar muito de significado da vida, de propósito, de onde nós viemos, o que é que a gente faz, para onde a gente vai e o motivo de estarmos aqui. Hoje, especificamente, eu vou trabalhar com uma das minhas prediletas, a parábola do joio e do trigo. Eu trago aqui essa parte da parábola que eu quero ler na íntegra para mostrar exatamente qual o conteúdo mais profundo que Jesus trouxe para nós ao falar da parábola do joio e do trigo. Que fantástico! Que conteúdo! Que algo mais profundo! Só que não existe como ler o texto sem buscar o contexto. Então, em cada parábola, eu vou para o Google, eu vou para o Google Maps, eu vou para o Waze, eu vou buscar todas as informações para saber exatamente qual é o contexto daquilo e fazer sentido para você gastar o seu tempo me ouvindo. Então, eu tenho que fazer jus e merecer a sua audiência, merecer a sua dedicação. E para isso, tem 20 anos que eu venho estudando sobre isso. E eu trago aqui resumo de 20 anos sobre algo espetacular que o nosso Mestre Jesus Cristo
trouxe para a gente. E eu tenho certeza que você vai poder fazer analogia com a sua vida e desconstruir muitas coisas, muitas crenças limitantes e construir novas formas de ver o mundo, novas formas de perceber. Vamos lá? Vamos começar então. Parábola do joio e do trigo está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, de 24, olha só, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 46. 24 a 46. Vamos lá, vamos começar? O reino dos céus. Aí já começa por aqui. Eu já quero começar a fazer uma analogia por aqui. O que Jesus falava? Ele pegava as coisas do campo e fazia analogia. Essa capacidade filosófica que o Cristo tem e que deixou pra gente um conteúdo altíssimo e de ponta, mostrando para nós o verdadeiro significado. Então, quando ele já começa, na maioria das suas parábolas, ele já começa falando: o reino dos céus é semelhante. Olha que sacada. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Guarda isso agora. O homem semeou boa semente. Então, por mais que você busque fazer muito bem feito o que você faz, montou o seu projeto, montou a sua empresa, fez o seu trabalho, buscou novas pessoas. Você que está no digital, por exemplo, montou uma equipe formada, pôs videomaker, social media, gestor de tráfego, todos os profissionais, né? Você fez tudo muito bem feito. Plantou uma boa semente. E Jesus fez questão de dizer isso. Quando ele falava: se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Eu te pergunto, Jesus plantou boa semente? O que você acha? Ele plantou boa semente? Muita boa semente. E ele foi criticado? Foi. Que pretensão é essa sua de plantar e querer que todo mundo te ame? Que pretensão é essa? Se Jesus plantou uma excelente semente e não foi bem aceito, é aqui que começa a sua transição. A transição planetária, ela já foi dita por Jesus lá no sermão profético, que eu quero com maestria no próximo capítulo falar do sermão profético. Mas ali já estava Jesus explicando pra gente que tudo faz parte de um processo de mudança. Não tem nada fora da preparação divina. Existe um cantor que em sua música ele coloca que você cantou essa música a vida inteira. E ele diz: mundo velho está perdido, já não se endireita mais. Não tem nada perdido na lei de Deus. Não existe acaso. Tudo isso já foi premeditado. Então peguei Covid-19, coronavírus, tsunami, bomba de Hiroshima, Nagasaki, todos os conflitos que existiu. Volta lá para o sermão profético e veja se Cristo já não estava falando sobre isso. Quando construíram um templo lindo e maravilhoso e levaram Jesus até o templo, e ele olhou para aquilo ali, olhou para o templo e disse: na verdade, vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo. E vai acontecer muito mais. Logo em seguida, os apóstolos de Jesus, preocupados com aquilo, Pedro chegou até ele e falou: Senhor, conta mais sobre aquilo ali que você contou, porque ele ficou com medo. E Jesus foi contar passo a passo do que ia acontecer. Então não existe segredo, não tem nada novo acontecendo. Tudo isso faz parte de uma transição planetária.
Então, o que eu vou trazer aqui para você ao longo dessas 40 parábolas é um refrigério para a sua alma, tranquilidade e paz para a sua alma. Então, ao invés de você ficar com medo, porque tem gente que lê a parábola do sermão profético e fica com medo. Então, ao invés de você ficar com medo disso, pelo contrário, você vai ficar com muito mais esperança e com muito, mas muito mais conteúdo, sabendo que nós somos eternos. E para começar a interpretar isso aqui, já comece a entender agora, o Espírito nunca morre. Então não foi o pai e nem a mãe que criou o Espírito do Filho. Não é o pai biológico nem a mãe biológica que criou o Espírito do Filho. Quem criou o Espírito do Filho foi o Criador, foi Deus. Pronto, é isso. Então, quer dizer, se sua mãe tem problemas, se sua mãe tem dificuldade, se seu pai tem problemas ou teve, tudo que a sua criança viu, ouviu e sentiu, não necessariamente foi o seu Criador. Então já tem que começar a desmistificar e desconstruir esse peso que a igreja te traz e que as pessoas te falam. Então essa religiosidade que coloca você em uma redoma, onde você começa a enxergar assim como eles querem que você enxerga, como o mundo quer que você enxerga, que vai fazer você ficar preso, bitolado, alienado e não vai encontrar o que realmente importa. Então eu quero começar aqui dando sequência a esse movimento dessa parábola. Em seguida, ele disse, olha só, mas quando ele foi dormir, homens veio o seu inimigo e semeou o joio no trigo e retirou-se. Aqui vem um conteúdo filosófico. Olha que conteúdo fantástico, pessoal. Para você entender o texto, você tem que buscar o contexto. O que Jesus quis dizer que ele foi dormir? Então vamos lá. O Jairo aqui desse estúdio que eu estou fazendo no podcast, ele criou uma ideia fantástica durante o dia. Estou aqui dando uma ideia para ele. Ele me contratou como consultor dele. Estou dando ideia para a empresa dele, um monte de ideia. Ele tá, uau, eu vou fazer, eu vou realizar. Só tem um problema. O Jairo vai dormir. E quando nós dormimos, quem está trabalhando? O seu inconsciente. Então anota isso. O inconsciente nada mais é, o sono nada mais é do que a manifestação do inconsciente. É o seu inconsciente em manifesto. Então, todos os medos, dúvidas, dificuldades, pressões, cara de pobre, que você ouviu de sua mãe, que você ouviu do seu pai, que você ouviu do seu tio, do seu avô, dos seus antepassados, das suas reminiscências. Tudo isso vem à tona quando você dorme. Então, o que você fala conscientemente não é o que você sente inconscientemente. E Jesus começou a falar aqui. Ó. O cara foi e plantou, porém foi dormir. Já traçou um objetivo num dia, dormiu e no outro dia, pensando bem, já dormiu com uma ideia clara na sua mente? E no outro dia você fala, pensando bem. Então, quando você dorme, sabe aquele São Tomé que tem dentro de você? Que tem que ver para crer, cheio de dúvidas, desconfiado, medroso, sabe? Aquele São Tomé que tem dentro de você, pois é ele que vem à tona. E Jesus deixou isso claro. Ele foi dormir. E quando ele foi dormir, o inimigo... Quem que é o inimigo, gente? Quem é o inimigo? O inimigo são as nossas reminiscências. O que é reminiscência? Lembrança inconsciente. Tudo que você viu, ouviu e sentiu. Todo o emaranhamento dos seus pais, avós, bisavós e todo esse sentimento, lembrando ali na sua memória reminiscente, que você foi buscar. Então, sua mãe tinha medo de agir, sua mãe tinha medo disso, sua mãe tinha medo do erro, seu pai tinha medo disso. Então, é normal, interprete isso aqui agora. Foi dormir. Então, é normal que você faça um planejamento. Eu queria que você comentasse aqui, quem aqui tinha uma certeza absoluta que ia fazer e no outro dia acordou pensando diferente? Olha, eu pensei bem, olha, eu na verdade, pensando bem sobre isso,
eu acho que a gente deve alterar um pouquinho o nosso projeto, alterar um pouquinho algo. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu isso com você, comece a entender isso. Olha, sim. Vamos dar continuidade aqui. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O que é o joio, pessoal? O joio é nada mais do que as nossas memórias de bloqueios. O que é um bloqueio? O bloqueio nada mais do que um sinal, um momento de dor que é ancorado pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, uma memória visual, uma memória sinestésica e uma memória auditiva. E toda vez que existe um disparo dessa âncora, eu vou voltar a ter o bloqueio. Então tá ali em você. Enquanto você não resolver, e aqui, durante esses 40 episódios, você vai aprender passo a passo de como desbloquear. Então, se esse é o bloqueio, o que é um desbloqueio? Se o bloqueio é uma programação mental, o desbloqueio é uma ressignificação da programação mental. Então, nós vamos ressignificar esse plantio, ressignificar essa plantação. E aqui você vai entender. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também um joio. E os servos do pai de família foi perguntar a ele. E disseram a ele: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Senhor, você não semeou com boa semente? Então é o Jairo aqui que fez o planejamento estratégico dele comigo hoje. Aí ele foi dormir. No outro dia, ele, Paulo, eu pensei bem, não dá mais pra gente fazer aquele projeto não, porque eu tô apertado financeiramente, porque eu não dou conta de fazer. O que aconteceu? Na verdade, o Jairo dormiu. Na verdade, quem entrou em vigor foi o inconsciente dele, trazendo os medos, os joios, as reminiscências. Então, o joio é seu! Você é o joio! Você é o joio. Você não entendeu isso até agora? Você é o joio. Jesus está falando aqui, olha aqui. Olha só. Senhor, você não plantou bem? Você não plantou uma boa semente? Você não fez um bom plantio? Olha só. E o Senhor não semeaste tu no campo uma boa semente? Por que então o joio cresceu? Por que o joio? Então, ele disse. Jesus respondeu. Ele disse: um inimigo é quem fez isso. Quem? Olha aqui para mim, ó. Olha aqui, vem cá, vem cá. Quem é o inimigo? O prefeito? O vereador? O presidente? Quem é o inimigo? Você vai continuar terceirizando? Que hora que você vai assumir a responsabilidade de entender que esse inimigo é você? Quer ver que Jesus falando? Olha, dá uma continuidade aí que você vai ver a coisa mais fantástica e o que eu amo nessa parábola. Olha aqui. Então já que teve um inimigo, é a mania das vítimas. Toda vítima quer terceirizar o problema. Como que vítima terceiriza o problema? É meu chefe. Ninguém quis comprar de mim porque ninguém gosta do meu produto. Não dou conta. Essa cara de pobre que nós vivemos o tempo todo querendo terceirizar. Estou separando por causa da minha esposa, estou separando por causa do meu esposo, estou separando por causa das pessoas. Por que nós temos essa mania de terceirização do problema? De buscar. O problema está no joio, o problema está no joio. Vamos tirar o joio, vamos tirar o joio, vamos tirar o joio. Aí o que Jesus fala? Olha só. Perguntaram para ele assim, olha só. Queres, Senhor, que vamos arrancar o joio? Então eu vou chegar no Jairo e falar assim: Jairo, você quer que eu tire o seu coração? É mais ou menos isso. Perguntaram para Jesus isso. Querem que nós vamos lá retirar o joio? Ele falou: como assim? Como assim? Como que eu vou tirar seu coração?
850 vezes. 850 vezes, coloca isso, já está na internet mesmo, já veio no Google, ó, coloca. Quantas vezes a palavra coração aparece na Bíblia Sagrada? Quantas vezes a palavra coração aparece na Bíblia Sagrada? Você vai ter 850 vezes só no Velho Testamento. Somente no Velho Testamento. Só o apóstolo Paulo cita ela 256 vezes. O que a Bíblia diz? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, quem plantou e está ali o tesouro, ali vai estar o seu coração. Então, entenda, pessoal, todos os níveis neurológicos que nós vamos trabalhar aqui ao longo desses 40 vídeos de muito conteúdo e de muita informação. Toda vez que for cair na ficha, coloca aqui no seu comentário. Não caiu também, coloca aqui no seu comentário. Vai ser uma honra ler você que concordou e você também que não está concordando. É normal que eu vou trazer para você 20 anos de estudo. Se você não passou por isso, é normal que provavelmente não esteja alinhado com a sua crença e com o que você percebeu. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aí Jesus respondeu para ele. Olha só, o mestre respondeu. Olha só, não! Não. Então, na analogia aqui do Jairo, Jairo, quer que a gente tire seu coração? Não. Se tirar, eu vou morrer. Não tem como tirar o joio. Então, guarda isso. Anote isso com você. Nós somos seres duais. Todo ser dual, ele tem luz e ele tem sombra. Todo ser dual, ele tem luz e sombra. Então, não esqueça que a sua luz é a sua conexão divina. As suas sombras é a sua conexão com os seus vícios emocionais. Não tem como simplesmente você jogar seu filho fora porque ele fez cocô nas calças. Não tem como você jogar seu filho fora porque ele deu problema na escola. Não tem como você jogar seu filho fora. Durante muito tempo, eu fiz um trabalho em Goiás, em Goiânia, no CEPAIGO. E na casa de detenção provisória, nos presos. E eu visitava, então, os presos e alguns deles pediam, Paulo, você vai falar com a minha mãe? Por favor, fala com a minha mãe. E eles me passavam o telefone, eu entrava em contato com a mãe, ia conversar com a mãe dos presos. O preso que matou, que roubou, que fez isso, a sociedade está com muita raiva do preso. Porém, eu ia conversar com a mãe. A mãe simplesmente amava o filho. Ama o filho. É aqui que nós começamos a entender o amor de Deus. Não importa o que você fez. Não importa se é filho do Bin Laden ou não. Não importa se você é o Bin Laden. Não importa quem é você. Deus te ama o tempo todo. Então, separe papéis. Uma coisa é o comportamento que você está tendo. Outra coisa é fruto da criação divina. Você é essência divina. E aqui fica muito claro, olha a resposta que o mestre dá. Olha só. Não. Não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Para que eu tire o coração do Jairo, que o Jairo não morra. Então não tem como que eu vou tirar o coração dele? Ele vai morrer. Então Jesus ele falou, não tem como tirar o joio. Isso não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Deixa que vai chegar o dia do juízo final. É a separação do joio e do trigo. Porque ela vai ter todo o tempo possível para tomar essa consciência. Todo o tempo possível para ter essa percepção. Então espera que vai chegar a hora certa. Deixai crescer ambos juntos até o dia da ceifa. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atalho em molhos para queimar, mas o trigo
ajuntai-o no meu celeiro. Olha que fantástico. Eu sou simplesmente apaixonado nas parábolas do Cristo. Eu sou simplesmente apaixonado aqui. E eu quero te dizer algo fantástico. Eu quero te dizer algo específico. Te disseram que quando você cai, te disseram que quando você não está bem, te disseram que quando você leva um chifre, quando você recebe a separação, passa por uma dificuldade ou qualquer outra adversidade na sua vida, eu vou te dizer algo. Não existe possibilidade alguma de você assistir, interpretar e ouvir esses 40 vídeos que eu vou compartilhar aí com você e não ter uma transformação na sua vida. Então, primeira coisa que eu quero te falar, não inverta os papéis. Não inverta os papéis. Porque se você cria uma expectativa de dor pela pressão que você gera, onde o ser humano começa a criar que a verdadeira felicidade está na quantidade de seguidores. A verdadeira felicidade está no carro que você tem, nas coisas que você tem, nos países que você viaja, o que você faz e o quanto você anda de lancha, de jet ski, esbanja o seu financeiro. Se você colocou que isso é a verdadeira felicidade, mesmo não sendo, e mesmo isso sendo uma ilusão de controle, aí você vai sofrer. Mas vai sofrer por quê? Pela expectativa. Então guarda isso com você. O sofrimento está relacionado à expectativa. Toda dor é o preço que cobra a evolução. Se a minha expectativa é não sentir dor, eu vou passar mal na hora da dor. Mas não é porque a dor te faz sofrer. E sim, pelo filtro que você tem sobre a dor. Então, interprete isso. Comece a entender isso. Se nós somos seres duais, luz e sombra, você jamais pode lutar contra a sua luz ou contra a sua sombra. A sombra é criação humana. É criação humana. Então comece agora a entender isso. É você que criou. Então não existe efeito sem causa. Quando nós começamos aqui na parábola do joio e do trigo, e essa oportunidade, o que é o joio? A luz. Oh, desculpa, o joio, a sombra. O que é o trigo? A luz. Qual dos dois é mais importante? É isso que você precisa perguntar para você. Qual dos dois é mais importante? O joio ou o trigo? Depende. Qual te eleva mais? Então, imagina o seguinte, pensa em uma pessoa que treina muito na academia. Aí você pergunta para ela assim agora, qual peso é melhor? Agora pega uma pessoa obesa que não treina e pergunta para ela, qual peso é melhor? Vocês vão ver respostas diferentes. Quem não está treinando, o melhor peso é o peso mais leve. Talvez o trigo. É o peso mais leve. Mas quem está treinando, ele quer um peso mais pesado. Então, quem entende de evolução sistêmica, evolução planetária, então ele começa a perguntar: quem dos dois mais edifica a minha performance? O joio ou o trigo? Comece agora a entender o que te faz crescer espiritualmente. Qual dos dois mais faz crescer espiritualmente? Chega um momento que você começa a amar as suas sombras. O meu pai foi um suicida. Eu sofri muito com o suicídio do meu pai. Eu sofri muito com isso. Então, o tempo todo eu me perguntei, por que isso? Por que esse suicídio? Pai, por que você fez isso? E eu achava ali, de verdade, que aquilo ali não tinha nenhum significado positivo.
E depois eu fui entender que aquilo ali era uma preparação. Aquele joio do suicídio do meu pai era uma preparação para que eu pudesse implantar vários trigos na humanidade. O joio é a preparação para o seu trigo. Comece a entender que quando Deus quer te dar um presente, Ele o embrulha em um papel chamado problema. Quando Deus quer te dar um presente, Ele o embrulha em um papel chamado problema. E quando eu entendi isso, hoje eu posso dizer para vocês do fundo do meu coração, talvez você não consiga entender a intensidade disso porque não faz sentido para você. Você não desenvolveu esse sentimento ainda, mas hoje, o que eu mais queria nessa vida é ter o meu pai bêbado no boteco para mim ter que ir lá buscar ele. Vai chegar um dia. Vem cá, olha para mim aqui, vem cá. Vai chegar um dia na sua vida em que você vai agradecer o que você acha que foi o pior joio na sua vida. Assalto, estupro, abandono, dor, dificuldade. Eu te prometo, vai chegar um dia. Talvez não esteja muito próximo esse dia, ou talvez não esteja muito longe. Mas vai chegar um dia que você vai olhar para trás e verificar que esse abuso é o joio. E ele tem um significado. Então está na significado disso, na ressignificação. Quando você ressignificar esse joio, você vai entender e falar, uau, algo tinha que ter ocorrido. Algo tinha que ter acontecido aqui. Eu fui atender uma jovem e essa jovem estava em desespero. E quando a gente no OSV, é um treinamento de imersão total voltada para a transformação das pessoas. E o OSV tinha 1000 pessoas. Uma turma lotada, cheio de pessoas ali, e a gente trabalhando ressignificação e ela chorando. Foi quando ela levantou a mão, pediu o microfone e eu fui até ela. E chegou até ela e ela me disse assim, Paulo, eu estou vendo esse tanto de gente ressignificar, eu estou vendo tanta gente olhando para o joio de uma forma diferente. Isso é muito bom, Paulo, eu fico feliz por essas pessoas. Aí eu perguntei, então por que você está chorando? Porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ver o trigo no joio. Eu não consigo ver o trigo no joio. Eu falei, me fale mais do seu joio. E por favor, eu quero que você que está ouvindo agora, coloque aqui agora, comente aqui. Eu quero ler o seu comentário. Me fale do seu joio. Lembre que o joio são as suas dificuldades, são as suas sombras, são os seus conflitos, os seus bloqueios, o que te trava, o que te impede. E eu fui perguntar para ela, me fale mais do seu joio. Foi quando ela começou a me falar do joio dela. Minha filha tem uma doença chamada AME. E essa doença degenerativa, as crianças que têm essa doença vivem no máximo 12 anos. A minha filha está com 8 anos. Saber que ela vai morrer dentro de 4 anos, isso não consegue, Paulo. Eu vejo você falar, a sua invenção é boa, Paulo. Você quer falar do joio e do trigo, mas eu não consigo! Como que eu vou entender que a minha filha que está morrendo? Pode ser positivo. Que parte que é positiva é isso, Paulo? Você falou que todo comportamento tem uma intenção positiva. Que parte que isso é positivo? Quando eu disse a ela, por que você está sendo tão egoísta assim? Ela virou para mim e me disse, como assim, Paulo? Eu estou sendo egoísta? Eu estou te falando que a minha filha está morrendo, você está falando que eu sou egoísta. Eu falei, por que você está sendo tão egoísta assim? Mas como assim, Paulo? Eu não consigo entender. As pessoas
que estavam ali com ela já estavam ficando grilados comigo e do lado dela. Como assim? O Paulo não está sendo empático, entendendo o comportamento dela, está falando que ela está sendo egoísta. Então, naquele momento, me veio essa inspiração divina. Pergunte para ela de novo. Por que você está sendo tão egoísta assim? E foi quando ela, em prantos, me disse assim: Paulo, eu fui abandonada pelo meu pai, fui abandonada pela minha mãe. Durante toda a minha infância fui abusada sexualmente. Aos 14 anos saí de casa. E como eu fui abusada sexualmente, me tornei uma pessoa fria, uma pessoa seca e sem me entregar para nada. Primeiro relacionamento, não deu certo. O segundo, também não deu. E eu não parava em relacionamento. Por quê? Fria, não conseguia me entregar, não conseguia trabalhar, não entregava nada. Foi quando, um dia, eu fiz uma oração. Eu ajoelhei e falei: Senhor, por que eu sou assim? Por que eu sou tão fria? Por que eu não aprendo a amar nada, nem ninguém? Por que eu não me entrego? Senhor, me envie, por favor, sinais, algo que me ajude a amar, a me entregar. Eu preciso amar, eu preciso me entregar, eu não entregue nada. E foi quando Deus deu esse presente. E eu quero que você recorde da frase: quando Deus quer te dar um presente, Ele o embrulha em um papel chamado problema. Não existe nada neste mundo. Nada. Você que está me assistindo, tem uma criança especial na sua família, ou você conhece uma família que tenha criança especial, saiba, não tem nada neste mundo que ensina a amar mais que uma criança especial. E Deus deu aquela oportunidade. Foi quando eu perguntei para ela: Tairine, tem alguma coisa neste mundo que você ama mais que sua filha? Ela falou: não, Paulo, não tem nada, eu daria minha vida por ela agora. Eu falei: pois é. Você faria isso antes dela? Falei: não, Paulo, não amava nada. Eu falei: você aprendeu a amar? Sim. Qual que foi a prece que você fez para Jesus? Qual foi a prece que você fez para Deus? Qual foi a oração que você fez para Deus? Que Ele me enviasse algo para me ensinar a amar. Ele cumpriu e ela estava em prantos. Ela estava em prantos. E agora ela já passou 8 anos nessa cadeira de roda só para te ensinar a amar. Abriu mão da própria vida dela. Ela está aqui se esforçando para você aprender a amar. E ela vai viver ainda mais 4 anos para isso. Você quer que ela sofra até quando? É ou não é egoísmo isso? Ela já estava soluçando de tanto chorar. Como que eu não olhei por esse lado? E foi quando ela falou: Paulo, a forma como você faz a gente olhar por um outro ângulo nos traz um novo significado. Toda dor tem um significado. A dor é o preço que cobra a evolução. Você está buscando uma nova forma de enxergar. Então, a dor, ela traz em si uma forma de você entender o que é o joio e qual a transformação do joio para o trigo. Então, o joio é importante. Imagine só uma pessoa que te empresta dinheiro. Essa pessoa é importante, mas você vai pagar juro. Então, o joio, ele faz isso. Ele te empresta, ele te dá a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Então, comece a olhar para as dores da sua vida. Escuta aqui agora, eu quero falar com você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Comece agora, faça uma lista aqui, ó. Pega aí agora. Escreve assim, ó. Põe essa pergunta. O que na minha vida não está funcionando como eu gostaria que estivesse? Sua vida pessoal? Sua vida amorosa? Seus relacionamentos? Seu trabalho? Sua vida espiritual?
sua felicidade. Escreve aqui agora tudo que não está funcionando, como você gostaria. Escreveu? Tudo que não está funcionando, como você gostaria que estivesse. Uau! Agora comece a olhar para tudo isso e verifique sobre qual a crença que você tem, qual o pensamento, o filtro que você tem sobre essas coisas. E agora pergunte para você, quem disse que se essas coisas não estivessem desse jeito, eu estaria bem? De novo, quem disse? Você acabou de escrever uma lista. Depois que você conseguir fazer isso, vai fazer sentido a próxima pergunta. Quem disse? Quem disse que se isso não tivesse, esse tanto de joio que você colocou, não tivesse acontecendo, sua vida seria diferente? Tem uma frase do Jim Carrey, que é o Máscara, que fez o Máscara, Debi Lloyd lá, ok. E num momento que ele estava numa depressão profunda, ele fez um vídeo, provavelmente você assistiu esse vídeo no Facebook, ou no YouTube, ou talvez até mesmo no Instagram. E nesse vídeo ele diz assim, olha o que ele diz nesse vídeo. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem muito dinheiro e muito sucesso, para elas entenderem que essa não é a solução. Cuidado com a expectativa. Que o que você está imaginando, que é só tirar o joio para colher o trigo, não é isso que vai te fazer feliz. Não é isso que vai te fazer feliz. Estou num relacionamento, minha esposa é complicada, meu esposo é complicado. Bub, tira ele, você continua com o mesmo problema. Aí você vai para o próximo relacionamento, vai ter o mesmo problema, ou até pior. Cuidado com essa fuga. Ah, eu vou fugir para a bebida, porque quando eu fugir para a bebida eu vou parar de sentir essa dor, eu vou sentir ali naquele momento felicidade, vou sentir uma fuga. Isso não vai resolver. Ah, eu vou para aquela droga, porque naquela droga pelo menos me dá felicidade, alegria, eu vou fugir, eu vou fugir. Essa não é a solução. Não adianta. Qual que é a solução real? Primeiro você entender que você é eterno, pronto. Então não adianta resolver um paliativo. Não adianta suicidar se você é eterno. Porque depois do suicídio do meu pai, eu me tornei especialista em vida. Para que as pessoas tenham o que Jesus falou. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Então, eu vim trabalhar isso. E ao longo desses 40 vídeos, eu quero entregar a minha vida aqui. Se você não está me seguindo ainda no Instagram, aproveite essa oportunidade, vai lá, Paulo Bento Oficial, me siga no Instagram. Lá também eu entrego muitos vídeos e convites. Eu coloco muitos convites para as minhas imersões, para você participar comigo. Muitos deles são sem custo, a maioria deles são sem custo, você não paga por isso para estar comigo. Eu quero ter o prazer de conversar com você e saber, me fale mais do seu joio. Mas eu quero também uma segunda pergunta. Porque primeiro eu vou falar para você, me fala do seu joio. Agora a segunda pergunta eu vou fazer o seguinte. Olha só, o que o seu joio está te ensinando? Você está aprendendo com ele? Qual o significado do joio? Eu gostaria muito de ver o seu comentário aqui abaixo. Qual o significado do joio? Do seu joio? Da separação. Assim como você viu no caso da Tairine, assim como você viu no meu caso do meu pai suicida. Eu vim de uma família muito pobre, do interior do estado de Goiás. Passei fome, comi jatobá com farinha misturado com água. Com 5 anos de idade eu morava com o meu pai alcoólatra e usuário de droga. E eu aprendi ali que aquele joio estava me preparando. Eu cuidava do meu pai. 5 anos de idade eu já estava ali negociando com os traficantes para não matar meu pai, que estava devendo eles. Já estava negociando porque meu pai xingava, era muito agressivo, xingava as pessoas ficavam com muita raiva e queriam bater nele. Eu estava ali aprendendo. Então, será que eu seria o ser humano que eu sou hoje? Auxiliando pessoas
ajudando pessoas se eu não tivesse treinado a minha força, a minha habilidade? Será que um fugilista não é forte daquele jeito porque ele levantou muito peso no supino? Porque ele levantou muito joio? O peso que você vê como joio nada mais é do que uma oportunidade de fazer você ficar mais forte. O que você aprendeu com isso? Eu quero muito falar com você. Posso falar contigo? Coloca aqui embaixo. Qual é a sua visão sobre isso? O que isso muda na sua vida e qual novo significado você começa a ter sobre isso? Eu quero agradecer você que chegou até o final. Coloque aqui o seu comentário. Vai aqui, realmente curte esse vídeo e também acione o sininho aqui, porque eu vou te chamar para você assistir o próximo vídeo. São 40 parábolas. Na próxima, você vai ver, eu vou falar sobre uma transição planetária fantástica. Nós vamos falar aí sobre algo que você vai amar muito e vai fazer muito sentido para você. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço para você que não está me seguindo. Começa a seguir Paulo Bento Oficial. Grande abraço, fique com Deus, até mais.